Agora, na Rede 316, o programa De Volta às Escrituras, com o pastor Rafael Abdala. Por favor, em Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13, vamos tratar essa noite sobre simplifique os excessos. Simplifique os excessos. Essa manhã nós tratamos sobre simplifique o orgulho. Sim, simplifique o orgulho. E agora à noite, simplifique os excessos. Hebreus capítulo 13. Apenas os versos 5 e 6. Se você notar alguém próximo a você sem um exemplar das Escrituras, por favor, partilhe para que todos tenham acesso à palavra de Deus. Hebreus 13, 5 e 6. Todos nós achamos? Amém? Diz assim a palavra de Deus: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, e nunca, jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que me poderá fazer o homem? Vamos ler todos juntos? São apenas 2 versículos, a depender da versão da sua Bíblia. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Aleluia! Nós vivemos na sociedade dos excessos. Excessos. Há famílias com excessos de brigas, por exemplo. Gente que não consegue passar um dia sem uma altercação, um dia sem uma discussão, um dia sem uma briga. Há gente com excesso de medo de viver, excesso de medo das pessoas, excesso de medo de confiar. Mas tem gente com excesso de coragem, no outro extremo. Gente que coloca a sua vida em risco. Aliás, o sujeito que coloca 140 km por hora na rodossol está com excesso de coragem. Está com excesso de coragem. Há quem tenha excesso de medo, há quem tenha excesso de coragem. Há quem tenha excesso de trabalho e chegou aí num burnout ou em alguma coisa nesse sentido psicológico. Mas há quem tem excesso de preguiça e está com a vida estagnada. A vida é toda cheia de excessos, excessos e excessos para todo lado. A pergunta é como a Bíblia Sagrada pode nos ajudar a trabalhar com os excessos. Excessos de informações. Todos nós aqui nessa noite estamos com excesso de informações sobre as mais variadas áreas da vida. Excesso de informações sobre a economia, excesso de informações sobre a política, excesso de informações sobre a saúde. Um dia você acorda e tomar café faz bem, no outro dia você acorda e tomar café faz mal. Um dia você acorda e arroz com feijão é ótimo para a dieta, no outro dia você acorda e arroz com feijão é a antessala da morte. Excessos, excesso de informação. Tem um estudo que diz que todos vocês que chegaram aqui nesse templo nessa noite para ouvir uma pregação, todos vocês já ouviram pelo menos 2 horas de pregação durante a semana. Média, tem gente que ouve muito mais. As várias pregações do YouTube, os vários reels da rede social, os vídeos que chegam lá no seu WhatsApp, com palavras e mais palavras, infindáveis palavras. Excesso de informação, excesso de preocupação, excesso de ansiedade. E às vezes, pelo excesso de vida, ela vai se escorrendo entre os nossos dedos e a gente não sabe o que faz. Bem, como nós temos apenas 2 versículos para interpretar nessa noite, e há um princípio da hermenêutica, isto é, um princípio da interpretação das Escrituras Sagradas, que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. A Bíblia
interpreta a própria Bíblia. É quase um trava-língua. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Você pode dizer isso rápido? É brincadeira. Não, é brincadeira, é brincadeira. E já que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, eu separei 3 versículos para nós começarmos a interpretar o texto dessa noite. Vamos projetar aí, e eu queria ler com vocês esses versículos. O primeiro, de Eclesiastes 7:29. Vamos ler todos juntos? Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Deus fez o homem reto, mas ele foi ganhando excessos na sua vida. Muitas astúcias, muitas traquinagens, muitos atalhos, muitas formas de viver, muitas formas de vencer, muitas formas de ganhar dinheiro, muitas formas de investir, muitas formas. Deus fez o homem reto, mas o homem que Deus fez reto se meteu num excesso de astúcias, diz a sabedoria de Eclesiastes. O segundo texto que vai nos ajudar a interpretar o sermão dessa noite está em Provérbios 15:16. Vamos juntos? Melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor, do que grande tesouro onde há inquietação. A Bíblia em momento nenhum incentiva a leniência, a preguiça. Deus tem prazer de ver os seus filhos avançarem. Deus tem prazer de ver os seus filhos prosperarem. Nós não acreditamos na teologia da miséria. Nós não acreditamos que quanto pior, melhor. Mas a Bíblia nos deixa esse alerta, que se você tiver que escolher entre ter pouco e ter paz, e ter em excesso e viver em guerra, ter em excesso e viver em inquietação, ter em excesso e viver com medo de perder, a Bíblia está dizendo, prefira ter pouco e ter paz. Prefira ter pouco no temor do Senhor do que ter em excesso e viver com inquietações. Mas há um terceiro texto que vai nos ajudar a interpretar aqui essa noite. Eclesiastes 5:10. Vamos juntos? Quem ama o dinheiro jamais se satisfará com ele, e quem ama a riqueza nunca terá o suficiente. Um texto claríssimo falando para nós sobre os excessos da vida. O problema não é você ter dinheiro. A Bíblia não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro é uma bênção. Com o dinheiro nós pagamos as nossas contas, com o dinheiro nós colocamos comida na nossa mesa, com o dinheiro nós temos momentos de desfrute, momentos de lazer, com o dinheiro nós podemos ajudar outras pessoas, com o dinheiro nós podemos sustentar a nossa casa. O dinheiro é uma bênção. O problema é o amor ao dinheiro. E quem ama o dinheiro jamais se satisfará com ele. Quanto mais tiver, mais irá querer ter em excesso. E quem ama a riqueza nunca terá o suficiente, porque sempre será pouco. O versículo 11, que não está projetado aqui, mas de Eclesiastes 5, nos leva a entender na palavra de Deus o seguinte, que aquele que começa a ter muita riqueza, acabará vendo a sua riqueza à disposição de outras pessoas e será apenas um espectador da sua riqueza. Explico? Depois que você atinge um numerário de dinheiro, sinceramente, não sei se alguém aqui já atingiu esse numerário, chega um padrão na vida que o dinheiro vai ser um número a mais ou a menos na conta de um cidadão. O sujeito que tem bilhões, a pergunta é, nós precisamos de bilhões para viver? Nós precisamos de bilhões para viver? Então o que Eclesiastes diz no verso 11 do capítulo 5 é que chega um momento da vida que a pessoa teve tanto, ganhou tanto, que ela não pode fazer nada além do que observar os outros gastando o que ela ganhou. Esse é o problema do excesso. E agora, enfim, vamos a Hebreus capítulo 13. Já temos base o suficiente para interpretar esse texto e falar sobre simplificar os excessos da vida. Em primeiro lugar, repare comigo o versículo 5 do capítulo 13. E eu afirmo a vocês, o excesso nasce da avareza,
O excesso nasce da avareza. Diz assim o início do versículo 5 do capítulo 13 de Hebreus: seja a vossa vida sem avareza. O que é o avarento? Avarento é aquele que tem apego excessivo ao material, apego excessivo à riqueza, apego excessivo ao dinheiro. Quem é o avarento? É aquele que, por ter tanto apego à riqueza, vive com medo de perder. O sujeito tem uma fortuna na conta poupança e acorda todos os dias com medo de ficar pobre. É avarento, tem medo de perder, medo de ver tudo que ele construiu escorrendo por entre os seus dedos. Quem é o avarento? É aquele que possui um desejo insaciável de ter mais e que nunca se contenta, precisa sempre de mais, precisa sempre fechar um negócio melhor, precisa sempre de mais e de mais e de mais e de mais. Quem é o avarento? É aquele que, para a construção do seu próprio patrimônio, não se nega, não se abstém, se necessário, de prejudicar e de tirar do outro. Se a minha riqueza será o fruto da sua derrocada, eu não estou nem um pouco preocupado com isso. Importa que eu acumule, importa que eu tenha em excesso. Quem é o avarento? O avarento é aquele que corre, corre, corre atrás e nunca terá o suficiente. Muito apegado. Então, de onde nasce o excesso? A Bíblia nos ensina que o excesso nasce da avareza do coração humano. Hebreus 13, 5. Pelo apego. E aí Eclesiastes vem nos ensinar que aquilo que a vida toda você não quis desfrutar, uma hora alguém vai desfrutar no seu lugar. Deixa eu dizer uma coisa para você, que alcançou uma boa posição na vida, que tem dinheiro guardado, mas que vive numa restrição, que vive sem fornecer aos seus condições. Não, está tudo guardado ali. Deixa eu dizer para você uma coisa, meu irmão, uma hora o seu genro vai gastar. O seu genro vai gastar, meu irmão. Porque você não vai ficar para semente. Se Jesus voltar antes, sobe todo mundo. Mas se Jesus não voltar antes, alguém vai gastar o que você tem. Todos conhecem aquela velha ilustração do fazendeiro muito rico, que a sua mulher vivia na penúria. A sua mulher não sabia o que era um sapato, a sua mulher não sabia o que era jantar fora de casa. E o fazendeiro tinha muito dinheiro, e um dia o fazendeiro morre. E a sua senhora encontra repouso nos braços do caseiro da propriedade. E ela resolve casar-se com o caseiro da propriedade. E no dia do casamento, aquela festa linda, bolso aberto, comida boa para todo mundo, o novo marido, ex-caseiro, pega o microfone e se dirige ao auditório do casamento e diz assim: a vida toda eu achei que eu estava trabalhando para o meu patrão, mas na verdade o meu patrão estava trabalhando para mim. É tudo meu, agora é tudo meu, eu vou desfrutar. Quem é o avarento? É aquele que não consegue desfrutar do trabalho de suas mãos. É aquele que se sente culpado em ser feliz. Deixa eu dizer uma coisa, a palavra de Deus diz que você é digno do fruto do trabalho de suas mãos. O que nós não podemos é viver uma vida de fachada. O que nós não podemos é viver uma vida que não temos condições de viver. Agora, se você trabalha e se o fruto do suor do seu rosto, se o fruto da força do seu braço pode garantir para a sua família uma vida melhor, faça-o. Pecado é não fazê-lo. Faça. Porque, repito, se você não gastar, um dia vai aparecer um caseiro displicentemente lá no seu velório, de olho na sua senhora, e ele há de desfrutar no seu lugar. Deus tenha misericórdia da minha alma, em nome de Jesus. Em segundo lugar, repare comigo a parte B do versículo 5. O excesso nasce da falta de contentamento. O excesso nasce da falta de contentamento. Diz a parte B do versículo 5: contentai-vos com as coisas que tendes. Contentai-vos com as coisas que tendes. De onde nasce o excesso? É quando a gente não se contenta com o que tem. Gente que não é contente com a família que tem e quer buscar outra. Gente que não se contenta com os filhos que tem e o filho do outro é sempre melhor.
Gente que não se contenta com o trabalho que tem e o trabalho do outro é sempre melhor. O excesso nasce, segundo as Escrituras Sagradas, da nossa falta de contentamento. Existe uma diferença muito pontual entre ambição e ganância. Ambição é uma coisa, ganância é outra. Não tem problema algum você nutrir algumas ambições na sua vida. O que é uma ambição? Uma ambição pode ser uma posição melhor no seu trabalho. A ambição pode ser dar uma qualidade, fornecer uma qualidade de vida melhor para a sua família. Não há problema nenhum na ambição. O problema é que a ambição e a ganância possuem uma linha tênue. E como é o nome dessa linha tênue que divide a ambição da ganância? A motivação. A motivação. Se o que te faz querer crescer é uma consciência coletiva, se o que te faz querer crescer é aumentar a sua capacidade de poder abençoar outras pessoas, de ser resposta de Deus para a vida de outras pessoas, você tem boas ambições. Mas se a motivação é egoísta, se a motivação é subir a qualquer preço, prejudicando os outros, se a ambição, ela não é por uma cultura coletiva, mas ela é alcançada derrubando os outros, fazendo intrigas no seu ambiente de trabalho, querendo colocar o seu chefe contra o seu colega, querendo transformar o seu ambiente profissional num ambiente hostil, beligerante, perigoso. Aí nós estamos falando de ganância. E conquanto não haja problema em ambicionar uma vida melhor, ser um ganancioso é um pecado capital contra o Todo-Poderoso. E quem é o ganancioso? O ganancioso é aquele que não aprendeu a desfrutar do contentamento. O ganancioso é aquele que não aprendeu a desfrutar do pão nosso de cada dia. O ganancioso é aquele que acha que a vida só será feliz quando? Só será feliz quando? Quando a bênção do Evangelho é saber que a nossa felicidade não é um calendário, a nossa felicidade é uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus. Por isso, bem-aventurados somos nós quando aprendemos a viver contentes em qualquer situação. Bem-aventurados somos nós quando encontramos o equilíbrio de viver satisfeitos com as condições que nós temos para viver. Agora, contentamento não é falta de ambição. Leia a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você não vai encontrar um versículo que indique ser pecado você querer comprar um carro. Ou em já tendo um carro, querer comprar um carro um pouco mais confortável. Ou em já tendo uma casa, querer reformar a sua casa. Não, nada disso é pecado em absoluto. Em absoluto. Agora, geralmente, nós precisamos disciplinar o nosso coração para enquanto o carro que a gente sonha não chega, enquanto a casa que a gente sonha não chega, enquanto o emprego que a gente sonha não chega, que nós tenhamos contentamento com o que temos. Esse é o segredo. O segredo não é não ambicionar, o segredo não é estacionar a sua vida como se Deus não pudesse de alguma forma nos abençoar, ainda que materialmente. Não, o segredo é ser contente com o que eu tenho hoje e buscar de Deus aprimoramento constante. De onde nascem os excessos? Nasce da falta de contentamento. Em terceiro lugar, verifique comigo o versículo 6. De onde nasce o excesso? O excesso nasce do medo da falta. O excesso nasce do medo da falta. O verso 6 diz assim: assim, afirmemos confiantemente, o Senhor é meu auxílio, eu não temerei. O que me poderá fazer o homem? Sabe o que a Bíblia está direcionando aqui para nós, com essa pergunta retórica do versículo 6? É que tem muitas pessoas que vivem com medo dos homens, com medo da humanidade, com medo das relações humanas, com medo do que podem nos tirar. Tem gente que é tão preocupada com aquilo que tem, ou excessivamente preocupada com aquilo que tem medo de confiar em outras pessoas, porque já acha que a outra pessoa está de olho no que você tem. Você vai se transformando numa pessoa seletiva,
Talvez você comece a pensar que todas as pessoas que se aproximam de você se aproximam apenas para tirar algo de você, e não que não existam essas pessoas, é claro que elas existem. Mas quando nós começamos a ter muito medo de perder, pode começar a notar um excesso do coração humano. Por que juntou tanto dinheiro? Com medo. Por que ficou tão violento? Por que tornou-se de uma personalidade tão agressiva? Com medo de parecer fraco, com medo de apanhar da vida. Então, pelo medo de apanhar da vida, a pessoa se torna excessivamente agressiva. Com medo de perder, a pessoa se torna excessivamente acumuladora. Excesso. Todos nós aqui nesse auditório, sem exceção, se nós abrirmos o nosso armário, nós temos mais do que precisamos. Não, mas sem exceção. Sem exceção. Nós temos mais do que precisamos. O que nós precisamos para viver? Num mundo que existe água e sabão. Não, todos nós colecionamos, acumulamos. Tem gente doente de acúmulo. Mas será que em nome de Jesus o Espírito Santo não pode derramar algo diferente sobre nós nessa noite e nós possamos pedir a bênção de Deus para que liberte os acumuladores? Ou você acha que Deus não se preocupa com isso? O acúmulo em excesso é terrível. O acúmulo em excesso é absolutamente danoso. Gente acumuladora, conhece gente acumuladora? Aquilo já não cabe mais, mas continua lá. Não, porque essa camisa aqui eu não posso doar não, porque lá em 1974 eu ganhei de uma pessoa muito querida minha. E assim, não tem como eu doar um presente. Meu irmão, 74, quem doou já morreu. Já está toda desbotada. Aí nós vamos observando as pessoas que são acumuladoras. Você sabe que tem uma patologia disso daí. Tem um programa da TV que eu não lembro qual, que mostra a casa dos acumuladores. Você abre o cômodo da pessoa, tem quinquilharia da época de não sei quem. Mas Jesus liberta os acumuladores. Se tem algum acumulador aqui essa noite, Jesus quer libertar você. Nenhum excesso é favorável. De onde vêm os excessos? Do medo de perder. Do medo de perder. Todo mundo sonha com a tal da segurança patrimonial, da segurança financeira. Sabe por quê? Porque a gente tem medo de perder. Medo de amanhã acordar e não ter. Excesso de preocupação, excesso de ansiedade. Eu tenho dito aqui, não canso de repetir. A diferença da ansiedade para os vermes é porque os vermes um dia hão de comer o seu corpo morto, devorar o seu corpo morto. A ansiedade devora o seu corpo vivo. Os vermes um dia hão de devorar você a 7 palmos da terra. Vai tudo. Vai seu cabelo, se você o tem. Vai seus músculos bem trajados da academia. Vai o silicone da senhora. Vai tudo, vai devorar tudo. Não fica nada, vai devorar tudo. Vai devorar seus braços, vai devorar suas pernas. Vai devorar tudo. Mas o verme, pelo menos, tem a dignidade de devorar depois que a gente morre. A ansiedade nos devora vivos. A ansiedade vai devorando o nosso corpo dia após dia. O medo do amanhã, o medo da falta do amanhã, o medo de perder amanhã, o medo de morrer amanhã, o medo de não ter pão amanhã, o medo de ficar desempregado amanhã, o medo da mulher largar amanhã, do marido ir embora amanhã, o medo do filho morrer, o medo de tudo acontecer, o medo. A ansiedade vai te devorando vivo. É indigno. É indigno. Bem, mas nós não viemos aqui essa noite para tratar de tragédias. Uma vez identificando à luz das Escrituras Sagradas de onde vêm os excessos, eu quero propor para você um caminho de tratá-los. Eu quero propor a você um caminho de superá-los. Em primeiro lugar, verso 5. Por mais óbvio que pareça, contente-se. Contente-se. Contentai-vos com as coisas que tendes. Seja contente com aquilo que Deus te deu.
Seja contente com o seu casamento. Peça ao Espírito Santo de manhã, oração matutina, bem cedinho, fala assim: Espírito Santo, me faça contente com a esposa que tenho. Me faça contente com o marido que tenho. Me faça contente com os filhos que o Senhor me deu. Me faça contente com essa casa. Me faça contente, Senhor. A pessoa que cai numa relação, por exemplo, de adultério, na demoníaca relação do adultério, é porque parou de nutrir contentamento. Aí precisa de excesso de mulheres, excesso de homens, excesso de camas, excesso de experiências, excesso de prazeres. Então nós precisamos olhar para o Senhor e clamarmos o revestimento do Espírito, para que sejamos contentes com aquilo que nós temos. Dá-me contentamento, Senhor. Contentamento com a minha família, contentamento com a minha casa, contentamento com as coisas que eu tenho. Para fugir dos excessos da vida, para simplificar os excessos da vida, Deus precisa derramar sobre nós contentamento. A ingratidão, a falta de contentamento apodrece os nossos ossos, apodrece o nosso ânimo, drena a nossa energia. Contente-se. Em segundo lugar, ainda no versículo 5, a parte final, para simplificar os excessos: confie que Deus sabe do que você precisa. Confie que Deus sabe do que você precisa. Repare comigo a parte final, por favor, do versículo 5. De maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Olha que coisa linda. Quer se livrar dos excessos da vida? Confie que Deus sabe o que você precisa. Confie que Deus conhece o seu corpo, Deus conhece a sua despensa, Deus conhece as suas emoções, Deus conhece o seu passado, Deus conhece o seu presente, Deus já está no seu futuro. Porque mágoa, você sabe, mágoa é excesso de passado. A pessoa que tem a vida marcada pela mágoa é porque tem passado em excesso, o passado está excessivo, então vive magoado, reticente, ressentido. Agora, enquanto a mágoa é excesso de passado, a ansiedade é excesso de futuro. A ansiedade é excesso de futuro. Nem aconteceu ainda. Nem aconteceu ainda. Absolutamente. O filho acabou de fazer 5 anos, a dona já está chorando que um dia ele vai casar e vai embora. Vai me deixar sozinho. Investi nessa criança e ela me deixou. Ele tem 5 anos. Já está preocupado se vai ter condições de pagar a faculdade de medicina. Meu Deus, se esse menino quiser medicina, trocentos mil por mês. O menino tem 5 anos. Excesso de futuro. Excesso de futuro. Essa é a ansiedade. E quem tem excesso de passado e quem tem excesso de futuro, deixa de viver o presente. E olha que doce lembrança a palavra de Deus está nos dando. De maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Sabe o que isso significa? Que Deus sabe o que a gente precisa, Deus cuida de nós. Lembre-se de Jesus em Mateus 6, a partir do 25. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? Não é o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem se ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura vocês não valem muito mais do que as aves? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, consegue adicionar um côvado à sua estatura? Sua ansiedade não muda nada, as suas preocupações não mudam nada, não há interferência alguma desse sentimento ansioso, desse excesso de preocupações na realidade fática, na vida como ela é. E o que Jesus está dizendo aqui? Primeiro, Jesus está dizendo assim: se eu cuido do mais, eu cuido do menos. O que é mais difícil? Criar a complexidade de um corpo humano ou vesti-lo? O que é mais difícil? Criar os seres humanos, traçar
o desenho dos seres humanos, os órgãos humanos, as entranhas humanas, o Deus que do pó criou eu e você, que somos uma complexidade infinita, um conjunto multimilenar de células, de neurônios, de terminações nervosas, e Deus do pó criou um ser como você e como eu, complexo. O que é mais difícil, criar o homem ou vestir o homem? Vestir o homem qualquer alfaiate faz, criar o homem é só Deus. O que ele está dizendo para nós é: se eu cuido do mais, então eu cuido do menos. Na teoria da retórica, a gente chama isso de argumento a fortiori, quando o argumento maior sustenta o argumento menor. Por exemplo, se eu posso te dar uma caixa de bombons, significa que eu posso te dar um bombom. Se eu tenho disponibilidade financeira para te dar uma caixa de bombons, significa que eu posso te dar um bombonzinho também. É quando o argumento maior sustenta o argumento menor. É o que Jesus está nos ensinando. Se eu criei o corpo de vocês, você acha que eu não posso vestir vocês? Se eu criei vocês do pó, se eu vi vocês substâncias informes no ventre de vossas mães, será que eu não posso garantir o pão da sua mesa? Será que eu não posso sustentar você? Eu criei vocês. Quem pode fazer o mais, pode fazer o menos. É o que a Bíblia está dizendo. Mas, se vocês não estão em passividade de Jesus, eu também não estou. Olha o que ele diz: observai as aves nos céus. Ele não diz observai as aves nos ninhos. Ele não diz observai as aves nos ninhos. Ele diz observai as aves nos céus. Por quê? Porque não estão em passividade, estão fazendo aquilo que nasceram para fazer, estão voando. E se as aves dos céus, que não têm carteira assinada, aos lírios do campo, que não têm FGTS, que não têm 13º, que não têm Prolabore, se os lírios do campo e se as aves dos céus, que nunca fizeram um certame público, se os lírios do campo, que não dão aula, que não têm contra-cheque, olerite, se eles estão vivos, que dirá vocês que para mim valem muito mais do que os lírios do campo e as aves dos céus? Deixa eu te dar um recado, e que Deus coloque doçura nas minhas palavras e poder na transmissão do Evangelho. Eu quero te dizer nessa noite: Deus cuida de você, Deus cuida de você, Deus cuida de você. Você não é uma obra do acaso, você não é uma escolha perdida, você tem um Deus, você tem uma referência superior e anterior, você tem alguém acima de você que diz: eu cuido de você. De maneira alguma, parte B do verso 5, eu te deixarei, eu nunca, jamais te abandonarei. É claro, nós não estamos falando daquilo que Martinho Lutero chamou de confiança irresponsável. Não são as aves do ninho, são as aves dos céus, estão trabalhando. Não é porque eu confio em Deus que eu não vou pelejar, não é porque eu confio em Deus que eu vou entregar os pontos, não é porque eu confio em Deus que eu não vou me planejar. Lembre-se das palavras de Jesus: se você for construir uma torre, se assente, faça os cálculos da construção da torre, para não acontecer que no meio da construção você perceba que não tem mais recurso e seja envergonhado. Ou disse Jesus: qual é o rei que indo pelejar com outro exército não se assenta para calcular se vai precisar lutar com 10.000 homens ou com 20.000 homens? A Bíblia não é contra planejamento. Se planeje, seja organizado, gaste menos do que ganha, seja honesto. Planejamento, não minta. Coloque no papel as suas dívidas, as suas necessidades, os seus projetos. A palavra de Deus não é contra o planejamento. O texto sagrado não está falando, repito, daquilo que Lutero chamou de confiança irresponsável. Então, já que eu confio em Deus, deixa eu deitar numa rede e todas as coisas vão chegar de bandeja para mim. Não! A palavra de Deus diz: bem-aventurado é o servo que no retorno do seu Senhor, ele o encontre trabalhando.
A palavra de Deus diz: quem coloca a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. A palavra de Deus diz: o meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então a figura da fé cristã não é a figura de uma rede, uma sombra e uma água de coco. A figura da fé cristã é uma enxada, é trabalho, é avanço, é avançar. Por quê? Porque bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias das nossas vidas. Das coisas que eu acho mais interessante nos filmes é quando tem no filme um protagonista muito rico que anda de guarda-costas. A pessoa tem tanta grana que ela precisa de 2 ou 3 guarda-costas para vigiá-la. Porque o sujeito excessivamente rico tem medo de morrer. E por que tem medo de morrer? Por causa do caseiro. E aí ele tem 2 guardas-costas, porque ninguém, e ele tem uma costa só, confere? O rico pode ser milionário, costa só tem uma coluna vertebral. É milionário, só tem uma. Mas tem 2 guarda-costas. Precisa de incoerência, mas vamos lá, o dinheiro é dele, que bom que está empregando pessoas. Aí vai lá, protegendo, olhando se alguém vai. O artista de cinema, o sujeito de Hollywood, o global não, o SBTA lá, tem lá, e ele é famoso, e ele vai, e tem um guarda-costas, e ninguém pode tocar. Deixa eu te dizer uma coisa que está lá no Salmo 23. Todo filho de Deus tem 2 guarda-costas à sua disposição, aleluia. A bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Então eu estou andando por aí e tem bondade e misericórdia me seguindo. Eu estou nas ruas, bondade e misericórdia me seguem, no calçadão, andando para tudo quanto é lado. Bondade e misericórdia cuidam de você. Eu quero te lembrar uma coisa: você não é obra do acaso, Deus cuida de você. Talvez haja alguém aqui nessa noite precisando ouvir isso. Precisando ouvir que no meio dos seus dilemas, tem gente aqui que já tentaram te matar, já tentaram prejudicar a sua família, já tentaram te passar para trás, já tentaram roubar a sua herança. Tem gente aqui que já foi machucada dentro de casa. Deixa eu dizer uma palavra para vocês em nome de Jesus, que o Espírito leve essa palavra ao seu coração. Deus não parou de cuidar de você. Quer simplificar os excessos da vida? Lembre-se e confie que Deus sabe o que você precisa. Deus sabe o que você precisa. Terceiro e último lugar, versículo 6. Como a gente simplifica os excessos? Talvez seja o ponto mais difícil desse sermão. Resolva-se consigo mesmo. Resolva-se consigo mesmo. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem? Eu queria que você dividisse esse versículo em 2 partes. Primeira parte: o Senhor é o meu auxílio. Segunda parte: não temerei. A primeira parte não tem nada a ver com você e comigo, tem a ver com Deus. Ele é o auxílio, Ele é a âncora, Ele é a rocha eterna. Tem nada a ver com você e nem comigo. A segunda parte tem tudo a ver com você e comigo. Porque o Senhor é o meu auxílio está falando sobre Deus. Não temerei está falando sobre mim. O Senhor é meu auxílio tem a ver com Deus. Ele não deixa de ser Deus, Ele é Deus. Mas não temerei tem a ver comigo. Em outras palavras, o versículo 6, ele tem uma ação dupla. Primeiro, o versículo 6 nos sinaliza o que Deus faz. E segundo, o que nós devemos fazer. O que Deus faz, Ele auxilia. O que nós devemos fazer, não temer. Em outras palavras, para simplificar essa vida excessiva, eu preciso me resolver comigo mesmo. Porque o fato de que Deus é auxílio não muda, mas de vez em quando eu tenho medo. Claro que eu tenho. De vez em quando eu tenho medo, você não tem?
medo de perder, medo de se perder, medo de dar um passo em falso, medo de assinar um papel errado, medo da inclinação do seu coração, medo de perder a sua família. O fato de que Deus é nosso auxílio não muda, isso é irrevogável, Deus é o nosso auxílio. Agora, o medo às vezes bate à porta do nosso coração. Então a primeira parte desse versículo tem a ver com Deus, mas a segunda parte tem a ver com o ser humano se resolvendo consigo mesmo. Por vezes nós nos comportamos como animais insaciáveis. Quanto mais temos, mais queremos. E vamos nos iludindo com as propostas dessa vida, com os flashes dessa vida, com as luzes da existência, com as plataformas do viver. E a palavra de Deus vai nos lembrar: quer se livrar dos excessos? Se resolva. Porque assim, tem muitas exigências sobre nós, os seres humanos, e é isso mesmo, viver não é para amadores não. Você precisa ser honesto, você precisa ser correto, você sabe de tudo isso. Nós precisamos. Agora, tem um negócio que eu peço a Deus todo dia que me dê, porque assim, é maravilhoso quando você conhece uma pessoa que é bem resolvida. A pessoa que é bem resolvida com ela mesma, é tudo de bom. Não se abate por qualquer coisa, não se frustra com qualquer comentário, não cai com qualquer açoite. Estão falando isso, mas a pessoa é bem resolvida com a sua vocação. Se trabalha, está bem resolvida em trabalhar. Se é do lar, está bem resolvida em ser do lar. Se ganhou muito, está bem resolvido porque ganhou. Se perdeu, está bem resolvido porque perder faz parte do jogo. Às vezes você perde mesmo. Miserável é a vida daquele que só ganha. Miserável é a vida daquele que não conhece um revés, não conhece uma derrota, não conhece um antagonismo. O sujeito que só ganhou na vida é um imaturo, é uma criança grande. Só ganhou, nunca perdeu, nunca passou pela prova da consciência, pela prova de se manter de pé depois do açoite, depois da morte, depois da dor. Nós vamos avançando na vida superando os nossos dilemas. A gente supera o luto, a gente supera uma falência financeira, a gente supera um relacionamento que fracassou. Nós vamos superando. O ser humano é uma máquina de superar. Então nós precisamos entender que derrubar uma pessoa que é bem resolvida com ela mesma é difícil. E a minha oração nessa noite é que o Espírito Santo intervenha sobre mim e sobre você e faça de nós gente bem resolvida, para viver a sua vida, meu irmão, para desfrutar com a sua família, para ter a sua consciência limpa diante de Deus, bem resolvida. Você não é o seu passado, você não é o seu erro de ontem, você não é o erro dos seus pais, você não é o erro da sua família, você não é o vexame público que eventualmente você tenha experimentado. Não, tem vida pela frente. Tem vida pela frente. Que Deus faça de nós gente bem resolvida. Que Deus faça de nós gente centrada, gente equilibrada, gente bem ajustada, gente emocionalmente estável. Que Deus blinde a nossa consciência, que Deus reforce o nosso caráter, que Deus equilibre os nossos passos, que Deus firme os nossos pés sobre uma rocha inabalável e que Deus derrame sobre nós do poder do seu Espírito. Porque muitos desses princípios que eu trouxe nessa noite, e já estou concluindo, o Ministério de Louvor pode se aproximar, muitos desses princípios que eu trouxe nessa noite, um bom terapeuta pode te dar, um bom psicólogo pode te dar, um bom treinador pode te dar. Muitos dos princípios que por vezes nós pregamos para encorajar você, para que você saia daqui melhor do que entrou e abastecido de ânimo, um palestrante pode te dar. Sabe qual é a diferença? Do princípio dos terapeutas, dos profissionais que nós tanto respeitamos da saúde, a diferença dos palestrantes, dos sociólogos, dos antropólogos.
É porque quando os princípios chegam nos seus ouvidos, por meio desta palavra, chega junto do poder de Deus que transforma. É o poder de Deus, essa é a diferença. Você não veio aqui essa noite para ouvir um discurso de autoajuda, nem eu posso me prestar esse papel. Você não veio aqui essa noite para receber um conforto de palavras propagadas em sequência. Não, quando este livro é aberto e quando os princípios desse livro são pregados, tem o poder de Deus misturado nas palavras. Então é no poder de Deus que a gente fica contente. É no poder de Deus que a gente se lembra que Deus está cuidando de nós. É no poder de Deus que a gente se livra dos excessos dessa vida e passa a viver de forma plena no poder de Deus. Não, você não veio aqui num anfiteatro, você não veio aqui num auditório de palestra, não, você não veio aqui ouvir um palestrante, não, você não veio aqui para um discurso de autoajuda, você está na igreja de Jesus, que está debaixo do poder do Espírito Santo, e quer você sinta ou não, quer você creia ou não, uma hora o Espírito Santo te pega e transforma a sua vida de uma vez por todas. Tem poder de Deus para você nessa noite, meu irmão, tem poder do alto para sua família, tem resiliência no poder do Espírito para você enfrentar os seus desafios. Não, nós não viemos aqui para um expediente litúrgico, nós não viemos aqui para uma reunião de clube social, nós não viemos aqui porque está na moda ser evangélico no Brasil. Nós não viemos aqui porque a gente tem um compromisso dominical. Nós viemos aqui porque essa igreja do Cristo Filho do Deus vivo, e há poder do Espírito entre nós, o Espírito que nos habita também está no nosso meio, e Ele vai soprando, Ele vai reanimando, Ele vai restaurando, Ele vai conduzindo. Palavras que possam ser aos seus ouvidos desprezíveis, saibam, chegou no coração de alguém, reanimou um abatido, levantou um incauto, trouxe força a quem estava se desfalecendo. Esta é a poderosa palavra de Deus. E só tem uma coisa que para nós importa mais do que a palavra de Deus: é o Deus da palavra. É o Deus que a escreveu, é o Deus que a redigiu, é o Deus que fala. E o Deus que fala está te dizendo: eu cuido de você. Eu cuido de você. Aquela noite terrível da sua alma, eu estava lá. Aquele dia difícil da sua trajetória, eu estava lá. Eu cuido de você. Você crê nisso? Você crê nisso? Que você não é um incidente dos cosmos, que você não é uma obra atrapalhada. Meus irmãos, tem gente que não era nem para estar aqui, era para estar morto. E Deus preservou a sua vida para te lembrar mais uma vez que Ele está cuidando de você. Deus cuida de você. Pai, é no nome de Jesus que nós estamos diante da Tua presença nessa noite, sabedores de que o Senhor está aqui, de que a Tua graça foi derramada sobre nós, e de que o Senhor tem cuidado de nós com o Teu amor. Agora, Pai, se alguém que anda ansioso, preocupado, se alguém que queira depositar diante do Teu altar alguma dor, fala conosco mais uma vez. Dá-nos do Teu toque. Enquanto cantamos essa canção em forma de oração, ministra, ó Espírito Santo, sobre nós e tira a nossa ansiedade, em nome de Jesus.
Você acabou de ouvir o programa De Volta às Escrituras, um programa que nos leva a refletir sobre as palavras de Deus, nos conectando com os ensinamentos que são a base da nossa fé. Ouça esse e outros programas nas nossas plataformas digitais, Rede 316, ou acesse nosso site www.rede316.com.br.